E se inicia agora. Antes disso, nós vamos com o suor do que se acalma e tranquiliza no bem e na retidão. Começa hoje a retirar de ti os vícios da mentira, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, e verás que a tua luz ama, cura, traz paz. Depois dessa mensagem, que nos acalma, que nos traz paz, nós vamos então fazer a nossa prece. Que Jesus esteja presente nesse momento, nos acariciando, nos abraçando, nos trazendo a paz de que nós tanto necessitamos. Que o Senhor Jesus, que Deus nosso Pai, que a espiritualidade protetora que trabalha conosco nesta casa seja um bálsamo para os nossos corações, para a nossa alma, e nos conduza a um caminho seguro, de luz, de paz, de cura e de poderoso alimento, para que possamos seguir em frente com a certeza de que estamos dando os passos certos. Que assim seja, Senhor. Então, gente, nós estamos na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, no capítulo de crueldade. Quem vai trabalhar conosco hoje é o Fred. Ele termina o item crueldade, que é a 756, e dará início ao item 7, que é o duelo. Tá bem? Vamos pegar esse livro. É do seu microfone. Obrigado, Sandra. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Então, como a Sandra disse, estamos finalizando no capítulo 6, a Lei de Destruição, questão 756 do Livro dos Espíritos. E o próximo item, o item 6º, vai ser o duelo. Então vamos finalizar a questão 756 e depois inicia com um duelo. E a questão 756 é interessante, que ela vai nos trazer uma lição, um ensinamento sobre o que é progresso. Por que devemos progredir? Qual é a compreensão racional que nós devemos ter do que é o progresso? Não esse progresso que talvez nós conhecemos de uma forma não completa, mas o que o progresso pode trazer para o nosso melhoramento, para o melhoramento da sociedade, para o nosso desenvolvimento moral. Então, é bem reflexiva a pergunta, e a Dirce que vai nos auxiliar aqui com as respostas. Então, questão 756, Kardec pergunta: a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Ou seja, quando a terra estiver regenerada, a sociedade dos homens de bem, não mais teremos malfeitores, pessoas que queiram praticar o mal. Quando que isso vai acontecer? Que é muitas vezes o que a gente almeja, viver em uma sociedade de bem, que não tem competição, em que ninguém quer o mal do outro, em que ninguém quer ser melhor que o outro. O que os espíritos vão nos responder? Resposta dos espíritos: a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco
como o mau grão é separado do bom quando joeirado. Isso, só um minutinho disso, obrigado. Aqui ela começa a resposta: a humanidade progride. O que é esse progresso? Nós estamos falando de lei de destruição. Como podemos avaliar o progresso da sociedade? Como podemos avaliar o nosso progresso íntimo, o nosso progresso individual? Quando a gente vai na questão 799 desse mesmo livro, do Livro dos Espíritos, nós temos a resposta. A questão 799, olha como que Kardec faz a pergunta e que se relaciona diretamente com a humanidade progride. O que devemos fazer para progredir? 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha a resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Então isso vem nos mostrar, meus irmãos, de uma forma bem racional, que o caminho para progredir é destruir o materialismo. E como nós destruímos esse materialismo? Como nós queremos viver em uma sociedade de bem se nós somos essencialmente materialistas? Materialistas no sentido de sobrepor a busca material em detrimento da busca espiritual. Quanto mais nós buscarmos ter, que é importante, né? A gente tem que comer, tem que ter a roupa, a casa, é importante ter. Mas muitas vezes nós colocamos isso como uma ambição. Eu tenho que ter mais que o próximo, eu tenho que ter. E nós esquecemos do ser espiritual. Que é isso que é o progresso. É buscar desenvolver o quê? Não o ter, que é importante, mas buscar desenvolver essa essência espiritual que o Cristo nos ensinou. Não tem como a gente progredir sendo materialista. Podemos progredir aqui, de forma falsa. Adquiri isso, eu sou melhor que o meu irmão. Porque ele professa a religião Y, então eu sou melhor que ele porque eu sou espírita. Não. A destruição do materialismo é a destruição do orgulho. Quando a gente começa a entender isso, meus irmãos, nós estamos buscando o progresso. Porque quando ele diz aqui, os Espíritos dizem, homens de bem desaparecerão pouco a pouco, homens de mal desaparecerão pouco a pouco, conforme os homens de bem vão o quê? Aparecendo. E como nós construímos esse homem de bem dentro de nós, esse ser humano de bem? Progredindo, destruindo esse ego, essa egolatria que muitas vezes nos deixa cegos, que nos deixa enraivados. O progresso tem que ser feito em nós, porque quando cada um buscar o seu progresso, a sociedade também irá caminhar no mesmo sentido. E é onde vem muito se mostrando, né? A separação do joio e do trigo, os bons e os maus. E os maus terão outras oportunidades, como será falado aqui pela Dirce, porque nós temos a justiça da reencarnação, que é até a continuação da resposta. Pode continuar, Dirce, por favor. Os espíritos de uma ordem inferior... Não. Desculpe. Mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. E aqui nós temos muitos ensinamentos, né, meus irmãos? Especialmente quando fala de renascerão. Aqui nós estamos falando da reencarnação. Então nós espíritas, nós acreditamos em reencarnação? Sim. Mas nós agora estamos compreendendo o que é a reencarnação. Não basta acreditar, né?
Nós temos que ter a compreensão racional de que essa reencarnação, ela é real e que nos mostra que não existe progresso sem a reencarnação. Por isso que está falando da lei de destruição. Porque a reencarnação, ela vai nos trazer a oportunidade para desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa moralidade. Então os homens maus aqui terão oportunidade, porque Deus não castiga seus filhos. O Espiritismo nos mostra isso. Ninguém é castigado. O que existe é aprendizado. Então se eu sou mau hoje, se eu sou vingativo, como nós vamos falar do duelo aqui, se eu gosto de degladiar com o meu irmão, eu serei castigado por Deus? Não. Eu vou colher aquilo que eu planto. Então, se eu sou orgulhoso, vingativo, se eu dou mais preferência para os bens materiais em detrimento do meu desenvolvimento espiritual, eu vou colher do ranger de dentes. E muitas vezes nós acreditamos que é Deus que está nos punindo, quando Deus não pune seus filhos. Olha que maravilha que é a doutrina da reencarnação. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não existe só a terra. Quando a gente compreende e acredita que existem outras vidas, outros planetas, e que esses outros planetas também são escolas para a nossa alma, como é o que nós estamos encarnados hoje, isso é consolador. Isso traz um consolo para a gente. Porque você fala assim, eu fiz o mal hoje, eu pequei, eu errei, eu fui maledicente. E se eu não tiver a oportunidade de me melhorar? Que justiça de Deus que é essa? Por isso que a reencarnação decorre dessa justiça de Deus. Quando nós acreditamos numa única existência, nós estamos reduzindo a nossa... Nós não estamos compreendendo a lei de Deus, porque acreditar em uma única existência é ser materialista. Porque se eu tenho só essa vida, o que eu vou fazer aqui? Para que eu vou melhorar? Se eu tenho a única vida essa, eu vou ter. Porque eu vou morrer, o corpo vai acabar, só que vem o Espiritismo e nos mostra, não, existem outras moradas na casa do Pai, outros planetas, outras oportunidades para a nossa jornada evolutiva. E é interessante que em João, capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 e 6, tem uma passagem que diz o seguinte, que está bem relacionada com essa questão da reencarnação. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa mensagem de João vai nos trazer o quê? Se não seguirmos Jesus, nós estaremos colhendo, contraindo dívidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero chegar a Deus, se eu sou cristão, se eu sou caridoso, se eu sou espírita, se eu quero ser uma boa pessoa, está aqui em João. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. E o que Jesus nos ensinou? O que Jesus nos mostrou? Justiça, amor e caridade. Jesus nos mostrou o caminho. Só que muitas vezes nós o quê? Damos uma entortada, né? A gente dá faz uma curva no caminho, né? Aí depois endireita e depois... Porque a nossa inconstância muitas vezes vai nos levar a atrasar esse progresso individual. Se eu compreendo que essa não é a única vida, que eu já tive outras existências, e que eu quero progredir, que eu vou renascer de novo, o que eu vou fazer aqui, hoje na Terra? O bem. Eu vou procurar me melhorar. Porque se eu continuo ainda arraigado no orgulho, eu posso ter outras existências para curar isso. Olha a oportunidade que Deus nos dá. E o Espiritismo vem nos mostrar justamente isso. Vem nos mostrar que essas várias moradas da casa do Pai servem justamente para que nós entendamos de forma racional que não se chega à perfeição senão passando por essas várias moradas. E cada uma delas é interessante
porque nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos desenvolvendo o nosso senso moral, né? Buscando ali progredir para que a próxima encarnação seja melhor do que a outra. Para que nós hoje que estamos no mundo de provas e expiações, busquemos o quê? Qual que é o nosso objetivo? Um mundo de regeneração, né? Onde nós podemos ali usufruir, se alcançarmos esse mundo, dos gozos do bem, onde já não se tem a maledicência, onde já se não tem tantos vícios como nós temos hoje aqui na Terra. E finalizando aqui, meus irmãos, a última frase, essa é a imagem das diversas existências do homem. Então, é muito tranquilo isso, principalmente o Espiritismo, que as várias encarnações, as várias existências, nós não temos mais dúvida. O que precisamos agora é compreender para que servem, para que nós temos esse conhecimento hoje. Porque se eu fizer o bem aqui, eu vou colher o bem, se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Nós vamos finalizando esse capítulo, esse item, que é a crueldade, e fiquem todos à vontade para participar. Se quiserem fazer perguntas, participarem, fiquem inteiramente à vontade, porque as perguntas são sempre bem-vindas e enriquece, claro, o estudo, porque muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Opa! Sim. Sim. Exato. Excelente observação que o Hélio fez, né? Para quem não ouviu, ele falou da questão do progresso. O espírito não retrograda, né? Nós não retrogradamos. Podemos até reencarnar em um outro mundo de provas e expiações. Mas o bem que você adquiriu, a virtude, a inteligência, o progresso individual que você adquiriu, como o Hélio muito bem ponderou, esse a gente não perde. Esse decorre da misericórdia de Deus, como ele bem colocou, porque senão haveria injustiça, né, na lei de Deus. Você progrediu aqui na Terra, mas esse progresso que você teve aqui no próximo mundo, eu vou te castigar. Não. Então, como ele bem colocou, o espírito ele não retrograda. Ele pode até reencarnar em um mundo idêntico à Terra, mas o que ele ganhou ali de desenvolvimento, de prática do bem, de conhecimento, isso de forma alguma ele perde, né? Ele volta, ele retrograda. Muito bem ponderado. Até porque, quando você fala dessa questão do progresso, se houvesse a possibilidade dele retrogradar, teria até uma certa incoerência, né? Porque, aí eu vou fazer o bem aqui, mas eu vou fazer com interesse, né? Eu vou fazer, mas eu vou fazer para não perder, né? Então, realmente, até fica na consciência, né, do espírito. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, o que é normal, então, eu acho que nessa encarnação eu não progredi nada. Nós progredimos, né? Por exemplo, nós estamos hoje aqui reunidos, num domingo, na casa espírita, é um progresso. Nós acordamos, fizemos a oração, rendemos gratidão a Deus, tudo isso é progresso. É 1% por dia que nós vamos progredindo, porque não tem como a gente progredir 100% de uma vez, né? É um processo que nós vamos construindo e seria muito incoerente se depois de construir isso, viesse alguma situação que nós voltássemos ou retrogradamos. Boa observação. E a misericórdia de Deus, como você bem colocou. Pode haver a estagnação. Sim, sim. Exato. A estagnação, como a Dirce colocou, realmente, porque muitas vezes o espírito ele pode ficar estacionário, né? Muitas vezes aquele exemplo, né? Eu vou me insular, vou viver sozinho, agora eu não vou fazer bem nem mal para ninguém. Não é crítica isso, tá, meus irmãos? Vou me isolar numa montanha e vou cultuar a natureza, vou ficar lá. Então, muitas vezes ele pode até ter um progresso, a gente não sabe, mas para a lei de Deus seria duplo egoísmo, né? Vamos dizer assim. Então, fica até estacionário, como ela disse. Não faz o bem, não faz o mal. E aí? Aí tem uma encarnação inútil que vai trazer para ele essa estacionariedade, vamos dizer assim. Fica parado, né? Não progride, nem regride, exatamente. E vamos avançando aqui, meus irmãos. Item 6, vamos falar de um tema bem delicado, que é do duelo, e que nos traz também
as respostas conforme a doutrina espírita. Questão 757, Kardec vai questionar dos espíritos. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Aqui só um parênteses. Quando a gente fala de duelo, quando você busca no dicionário, né, o significado etimológico da palavra duelo, quando duas pessoas estão frente a frente e falam, eu sou melhor que você. Não precisa ter violência. Isso pode ser dentro de casa, no escritório, no trabalho, na escola, na casa espírita. Então aqui é o duelo geral. Claro que está falando da questão do duelo violento, daquele em que você busca a morte do outro, mas vamos entender de uma forma ampla esse duelo. É quando você quer aniquilar o seu inimigo. E já começa contrário à lei de Deus, né? Porque ninguém é inimigo como Jesus nos ensinou. Então o duelo aqui tem um sentido de você exercitar o seu ego. É quando o orgulho ele está muito visível, em que você fala, aqui mando eu, não, aqui mando eu, então vamos ver quem manda mais. Esse é o duelo que nós vamos tratar aqui, claro, dos duelos violentos que hoje não temos. Esse duelo pode ser legítima defesa? O que é a legítima defesa? Até estou vendo o Edson ali, um colega de trabalho. Legítima defesa a gente fala lá no direito penal, é uma excludente de licitude, ou seja, na legítima defesa você reage a uma agressão injusta. Então, se você é ameaçado, ou se você é agredido injustamente, sem qualquer justificativa, você reage a essa agressão, você pode ter atuado em legítima defesa. Está previsto no Código Penal e muitas vezes quem age em legítima defesa, apesar de ter praticado um crime, na verdade não vai responder porque ele reagiu a uma agressão injusta e a norma permite, nesse caso, que ele seja absolvido, apesar da existência do fato. Então Kardec pergunta se esse duelo é uma legítima defesa. E graças a Deus a resposta, a Dirce vai ler para a gente, né, Dirce? Pode ler. Não. Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente encarados como o juízo de Deus. Isso. Então a resposta é categórica, não. É um homicídio, é um assassínio, como o Livro dos Espíritos nos traz de forma correta. Até nas questões anteriores falou-se muito aqui da questão do assassinato de alguém. Então o duelo não é legítima defesa, porque se você alegar legítima defesa, você estaria alegando para ser absolvido, e não é. Ele é um assassinato. O duelo aqui é considerado o quê? Eu quero aniquilar a vida do próximo, seja de que forma for. Então um assassínio aos olhos de Deus. E nós temos o direito de ceifar a vida de alguém, de acordo com a lei de Deus? Nós, seres humanos, temos o direito, sob qualquer justificativa. Porque o próximo item vai ser a pena de morte. Nós temos esse direito. Nós já desejamos a morte do próximo. Porque se eu desejo a morte do próximo internamente, eu engano dos homens. Não, eu sou bom, eu sou caridoso. Mas por dentro eu desejo a morte do próximo. Quem que está vendo? Deus. É um assassino aos olhos de Deus. Você só não executou. O assassino, aquele que mata, que está no duelo, ele é filho de Deus também? É? Como eu ouvi uma vez, não, é filho do diabo. Não, é filho de Deus também, né? Não é? Somos, muitas vezes, pecadores, criminosos, não tão graves. Mas aquele que pratica o assassinato, ele é filho de Deus? Com uma vítima também, que, claro, quem sofre, a família, todos. E o Espiritismo vem nos mostrar o quê? Que nós temos que ficar do lado de alguém no duelo? Não. O Espiritismo nos mostra que nós temos que retribuir o mal com o bem. Então a primeira coisa, e que é difícil, é orar pela vítima e pelo assassino. Porque ele é filho de Deus. Quem sabe o que nós fizemos lá atrás, em outras encarnações? Quem sabe nós não fomos também esse assassino? Então, querendo ou não, meus irmãos, essa questão vai nos trazer essa reflexão. Caridade para com os criminosos, e não é incentivar o crime, não é ser conivente com o assassinato, de forma alguma. Mas é muitas vezes olhar como essa pessoa, como um irmão doente, que precisa de auxílio. Não aquele auxílio que você vai lá dar o pescoço para ele, mas a prece. Só de não julgar, nós já estamos fazendo bem. Só de não defender a morte de alguém, nós já estamos pactuando da lei de Deus.
Porque se eu desejo aqui o assassinato do meu irmão, Deus vê. Ai, falei, nossa, mas eu já fiz esse pensamento, eu já pensei assim, então vamos mudar. Vamos mudar, porque é isso que o Espiritismo nos convida, para esse amor em ação, que é difícil, a gente sabe. Mas olha como ele diz, não, é um assassino e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Nós não somos duelistas dia a dia? Às vezes não queremos impor o nosso ponto de vista, não queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Hoje nós estamos desrespeitando a opinião do próximo. Hoje nós não estamos ouvindo o próximo. Isso é duelo. Quando você diz do jeito que você pensa e quando o próximo quer falar o jeito que ele pensa, você abafa. É duelo. Não deixa de ser um duelo. Porque ouvir é típico das grandes almas. Ouvir com atenção aquilo que alguém quer te dizer. Porque no ouvir você aprende, você exercita a inteligência. E muitas das vezes você se auxilia aquele que quer ser ouvido. E no duelo não, a gente fica cego. Esse orgulho vem nos cegar, porque o duelo, nós vamos ver a próxima questão, ele é decorrência da vaidade e do orgulho. Quando a gente está ali cego, encolerado, né, colérico, isso só nos traz mal. Porque ele vem aqui, típico dos bárbaros. Nós somos bárbaros, já passamos, né, do mundo primitivo. Hoje estamos no mundo de provas e expiações. Mas já perceberam muitas vezes que em algumas situações nós nos deparamos com esses costumes? Então é isso que o Cristo vem nos convidar, é isso. Olha lá, numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é ridículo. Olha como é para chamar a nossa atenção. Se eu desenvolvo minha moralidade, eu vou ser ridículo? Ridículo. Eu desejar, torcer para que o outro aniquile o outro. Na guerra, nós não temos muitas vezes, na guerra eu estou do lado tal, tem que matar mesmo, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, mas aquele povo tem que morrer. Não tem como, é incoerente. Todos somos irmãos. Nós estamos esquecendo essa essência da fraternidade. Um dos meios de combater o duelo é a fraternidade. É você olhar para o seu irmão, para o próximo como irmão. E quem que é o próximo? São só os nossos familiares? Só nós aqui da Casa Espírita? Todos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Fala. Nessa época de Kardec, no século XIX, os homens ainda duelavam. Uma questão de honra. Sim, que ele vai falar. Assim, o duelo existe, por exemplo, eu vou falar isso com todo respeito de quem... Por exemplo, você pega um... ainda existe. Tem uma música, você me fez lembrar de uma música do Rapa, que chama Tribunal de Rua. Então o duelo existe diariamente. Sua observação é importante, só que hoje as gangues, é isso que eu estou falando. Hoje nós temos outros atores. Hoje nós temos uma tentativa de legitimar esse duelo, se é que você me entende. Então, até na área criminal a gente vê muito isso, os duelos. Hoje, a força policial, os policiais hoje têm que andar com câmera corporal. Então, os duelos eles existem à luz do dia hoje. Claro que você não tem mais aquelas vestimentas dos guerreiros, né? Hoje as vestimentas são outras. Porque quando a gente se depara com uma situação em que um agente estatal, quem quer que seja, violenta o outro, independente da situação, ou não precisa ser um agente estatal, mas em que você tem ali brigas filmadas hoje, quando você vê briga filmada na internet, aquilo ali é duelo. Ele quis dizer duelo aqui porque ainda nós não progredimos, porque a gente muitas vezes aplaude, muitas vezes quando a gente vê uma pessoa sendo humilhada, por preconceito, por ódio, seja o que for, muitas vezes a gente fala, tá vendo, merecia, isso é duelo.
Isso não deixa de ser. Ele trouxe aqui como uma metáfora, uma figura para a gente entender, porque o duelo existe hoje porque nós estamos onde? No mundo de provas e expiações. Não é igual antigamente em que você ia no Coliseu em Roma, né, e tinha os leões. Não, não é. Mas hoje você ainda tem países, estados nos Estados Unidos que ainda defendem, que aplicam, e isso é de se respeitar, apesar de não concordarmos, a pena de morte. A pena de morte não deixa de ser um resquício do duelo, em que se você matou aqui, eu também vou te colocar na mesma situação para você ver. Não deixa de ser vingança. Então, Renato, o duelo ele decorre dessa vingança. Nós não temos ainda a compreensão de retribuir o mal com o bem. É o que ele fala aqui que você leu. É a compreensão, é saber o que é o bem e o que é o mal. Então, o duelo, na verdade, ele existe dia a dia, em casa, em todos os lugares onde nós vamos, mas não do jeito que você falou. Ele só trouxe aqui para mostrar que muitas vezes, hoje principalmente com todo mundo filmando, né, você vê bastante isso acontecer. Aquele esporte, MMA, com todo respeito, a gente fala que é um esporte, é legalizado, tudo. Quando você vê aquelas duas pessoas se colocando frente a frente, aquilo não deixa de ser um duelo, claro, mas ali é um esporte. Mas ali você busca eliminar seu oponente. Você tem que dar e é um respeito que a gente está falando aqui. É um duelo só para exemplificar o que você está falando. Agora, se o oponente que está ali, ele quer ou não matar, aí só a consciência dele para nos mostrar, tá certo? Um raciocínio interessante é que quando a gente fala que o duelo vai ser página da história, aí já é no mundo de regeneração, porque enquanto a gente se degladia até com palavras, Nas redes sociais hoje, né, Fabiana? isso, são verdadeiros duelos. É um desdobramento, Então é sempre são desdobramentos diferentes, mas ele existe. É sempre um lado contra o outro lado. Então, quando que a gente vai deixar de ter um lado contra o outro lado? Quando a gente não tiver mais o embate bem e mal. Então, regeneração. Quem reencarna na regeneração já são aqueles que buscam amar. Então, aí a gente não vai ter duelo. Mas aqui mesmo, às vezes até por pensamento. Então, quando você está em oposição, você está duelando. Porque a gente quer que algo vença. E aí, quando vem a doutrina, a gente sabe que o bem vence sempre. Aí a gente aqui fala, nossa, parece que o bem não vence nunca. Exatamente. E ao verso sutil, por exemplo, a partir de Deus, vai lá, Djokovic contra o Nadal. Não, Aí se houver uma rixa, seria não, não, aí, É um duelo esportivo. não, mas o MMA, eu até falei de forma respeitosa, pode ser o boxe, eu estou falando assim, é um exemplo para você entender o quê? Quando você busca eliminar seu oponente, mesmo sendo esporte. Agora, quando você tem o tênis ali, que você não tem esse contato físico, você não busca ali, por exemplo, atingir a cabeça da pessoa, no bom sentido, estou te falando. Né? Então, no tênis você tem uma intenção ali, não estou falando que no MMA a pessoa, é um esporte legalizado, regulamentado, só mais para exemplificar, sem qualquer crítica a quem pratica esse esporte, porque é esporte, né? Ele é legalizado. E não estou falando que quem está ali no ringue está para se matar também. Exatamente. Tudo que traz a cólera Sim. se transforma em duelo. Né? Se você quer que a pessoa, no mínimo gesto, faça de outro jeito, se aquilo te deixa colérico, acaba sendo um duelo. Você vai estar falando do esporte, se ele fica empolerizado, né, num jogo, você pode considerar duelo. Eu acho que o duelo tem desdobramento enorme da contemporaneidade. Aqui na época de Kardec, Torcidas organizadas, aqui a Fabiana fez. temos o duelo de diversas formas. A Fabiana fez uma observação do duelo das torcidas organizadas também, que muitas vezes se colocam frente a frente, aí tem assassinato e por aí vai. Exato, ótimo, aqui ela pontuou bem, ela falou que hoje os duelos não são mais legalizados, né? Existem repressão, a lei proíbe, a lei criminaliza, perfeito, é o que ela falou, o progresso da legislação, certinho, isso aí. Hoje não são mais a céu aberto, convites, né? Venha assistir e não tinha consequência, hoje tem consequência, a lei é aplicada, exatamente, é o progresso, isso aí, a lei vai progredindo conforme a sociedade, você ia perguntar, não é? Boa pergunta.
A pergunta dela é muito interessante. É mais fácil progredir intelectualmente do que moralmente. Na verdade, o progresso intelectual com o moral é o ápice da inteligência, é o ápice da perfeição, né? É o que nós queremos. A questão do mais fácil, eu acho, é difícil de falar qual que é mais fácil. Vai depender muito da sua jornada evolutiva, de cada um, né? É claro que o progresso moral, eu acredito que ele seja, vamos dizer, mais fácil. Eu não acho nenhum. Acredito que ele seja, é o que a gente passa, o progresso moral. A inteligência, muitas vezes você desenvolve a inteligência para praticar o mal, vamos dizer assim. Então a inteligência vai lá em cima e a moralidade embaixo. Então eu não falaria mais fácil, mas eu falaria que o progresso moral, que é o que nós buscamos, ele tem essa dificuldade, porque é o que está falando aqui, é o orgulho, o egoísmo, o duelo. Até para eu progredir moralmente, se eu sou duelista, eu não estou progredindo. Eu posso ser inteligentíssimo e duelar. Só que a moralidade, ela fica lá mais baixa. Então, eu não falaria mais fácil. Falaria que o progresso moral, ele nos exige mais. É o que nós buscamos, porque a inteligência também nós temos que desenvolver. Mas você vê muitas almas inteligentes voltadas para o mal. Né? Pessoas que causam. O progresso intelectual, ele acontece antes. Porque antes você vai ter uma inteligência até de reconhecer a si mesmo. Então, penso, logo existo. Então, você começa a ter esse conhecimento. A inteligência, ela vem antes. E ela vai puxar o progresso moral. Mas é o que o Fred falou. Às vezes você tem um progresso muito grande intelectual e às vezes você usa isso por mal. Agora, para atingir a perfeição, não adianta só um ou só outro. Tem que ser o outro. Obrigado, Fabio. Mais alguém? Questão 758. Interessantíssimo, para falar do suicídio agora. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir, de perder, ou seja, aquele que já sabe que vai entrar para perder. Pode ser considerado ali um assassínio também? É um suicídio. É um suicídio. E é interessante que a 758A, eu vou ler em seguida, que dá para explicar as duas de forma conjunta. 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? É um e outro. Um e outro. Então, olha que interessante, meus irmãos. Então, aquele que já entra no duelo sabendo ali, seja fisicamente mais fraco, ou que não tem arma que o oponente tem, seja a forma que denota que ele é mais fraco, se ele entra ali, é um assassinato? Não, é suicídio, porque a intenção é o que vale. E hoje nós sabemos que o suicídio é muito sério, né? Nós vivemos aí uma onda de suicídios. E é um suicídio. Por que é um suicídio? Porque ele entra sabendo que vai sucumbir, que vai morrer. Ele não se suicida, mas ele tem a noção de que naquele momento, e muitas vezes pode até se vitimizar. Então aqui é um suicídio. Na 758A ele fala, e se for iguais, chegar os dois iguais, é difícil, né? Mas os duelistas iguais, com a mesma arma, o mesmo porte físico idêntico, o que ele fala aqui? Assassino e suicídio. Então não tem por onde escapar. Até nós temos lá no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. Para eu combater o duelo está aqui, amai os vossos inimigos, não tem outro caminho. O Evangelho nos traz isso. Então é assassinato e suicídio. E o suicídio nós sabemos que não nos livra daquilo que nós buscamos com a morte do corpo. Na verdade, com o suicídio nós estamos criando outra dívida. E na misericórdia de Deus nós vamos ter a oportunidade para reparar, porque um suicídio, ele é contrário à lei de Deus. Sabemos que é difícil quando a pessoa chega nessa situação, mas aqui, quando ela se coloca no duelo, sabendo que vai sucumbir, pode sim ser considerado suicídio em razão da intenção que ela tem ao se colocar naquela situação. Sim, da intenção. É o que ele falou. É o poder da intenção, porque a intenção nossa, muitas vezes, nós não mostramos para os homens. Mas quem conhece? Deus. E essa intenção é o quê? É uma vontade livre e consciente nossa de fazer algo. É o dolo que a gente chama. Eu quero fazer isso. Então você tem vontade e consciência. O que é a consciência? É a capacidade de compreender que o que eu estou fazendo é certo ou errado. Nós temos essa compreensão hoje. Nós sabemos que hoje, se eu fizer algo errado, que viola a lei de Deus, no meu consciente, eu estou indo para o caminho errado. Se eu estou sendo duelista comigo mesmo, ou com meu familiar, com o meu colega, mas eu não mostro isso aparentemente para a sociedade, a minha intenção está aqui, e quem vê aqui é o Pai.
E o pai, né, e a gente fala, e os obsessores, né? Porque muitas vezes os espíritos obsessores têm esse conhecimento, vamos dizer assim, né? A gente atrai esse tipo de amigos espirituais. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, porque ela é qualificada. Ela decorre do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus nós termos o nosso livre-arbítrio. O poder de fazer isso, decidir, compreender se é errado ou se é certo. Porque se eu estou entendendo a doutrina, eu vou para o caminho do duelo. Por que eu vou querer ser melhor? Como a Dirce até colocou, os duelos nas redes sociais. Um começa a ofender o outro, atacar o outro. Isso não deixa também de ser aí uma forma de você atacar o próximo e, claro, atacar um filho de Deus e transformar isso num duelo. E agora tem uma nota de Kardec, meus irmãos, em que ele vai explicar a questão da culpabilidade do duelista, né? O Dirce, pode ler, por favor. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Olha que interessante, o duelista é culpável porque ele quer a morte do próximo. Então aqui nós já sabemos, o assassinato do próximo é uma violação da lei de Deus. Só que ele é culpado também por quê? Olha a falta de capacidade de compreensão, de inteligência muitas vezes, né? Porque ele se expõe sua vida inutilmente. Olha que palavra. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou expondo a minha vida de forma inútil. Quando você para, pensa, compreende e raciocina, você fala, não tem sentido. Vai perdendo o sentido dessa violência. É isso que ele vem o Kardec vem nos mostrar nessa nota. Você entrega a sua vida ali de forma inútil. Por que de forma inútil? Porque Deus nos deu a vida. A encarnação que nós estamos aqui hoje. Nós agradecemos, é isso. Se eu estou expondo minha vida assim inutilmente, é porque eu esqueci que lá atrás, eu pedi como espírito para reencarnar. É você contrariando as suas próprias escolhas. É isso que ele vem nos mostrar aqui, a resposta. Que sua vida não vale nada, ela é inútil. Quando na verdade a nossa vida aqui é rica. É a oportunidade que nós temos aqui para evoluir, que nós temos aqui para corrigir as nossas imperfeições, os nossos erros. E não deixar ela de forma inútil, largada ao abandono ou por um ego, por um ponto de honra, como ele vai falar aqui, né? Então essa nota, acho que dá para fazer a 759, que ela é curtinha, fica só a 759, domingo que vem. Então a 759 diz o seguinte: qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Olha como isso toca, né? Ponto de honra, eu sou de sangue assim, jamais que eu posso voltar para casa como um covarde, né? Olha isso, né? Por que ainda muitas vezes temos esse orgulho de achar que alguma coisa afeta a nossa honra? Pode responder disso. O do orgulho e da vaidade. Duas chagas da humanidade. Orgulho e vaidade. Faltou o filho do orgulho, né, que nós sabemos que é o egoísmo. Duas chagas da humanidade. Então, meus irmãos, que possamos, com essas lições, vai ficar 759, orgulho e vaidade. Combater. E como que eu combato o orgulho e a vaidade? Existe remédio? Injeção? Não. É dentro. Como que eu combato o orgulho? Com a prática do bem. Qual o melhor antídoto para o orgulho? A caridade. É eu ser benevolente para com o próximo. Porque a benevolência, ela vai abafando o orgulho. Quando você é bom, quando você realmente quer mudar, quer fazer o bem, esse orgulho, ele vai desaparecer. Nós somos orgulhosos ou não somos? Ou não? Não, eu não sou. Outra virtude que nós afastamos o orgulho, humildade. A humildade é um dos melhores remédios contra o orgulho. Porque a humildade, ela nos conecta com Deus. Quando você é humilde de coração, não aquela humildade para aparecer, né? Eu faço caridade, eu sou tão humilde, não. Quando você pratica a humildade, você se conecta com o Pai. Aí aqui você vai afastando o orgulho. Então as duas chagas, se são chagas, vamos combatê-las. E o interessante, e Deus nos dá,
Nós temos os instrumentos para combater o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade própria, os ensinamentos que nós estamos aqui. Então, orgulho, vaidade e egoísmo. Lembrem das virtudes: caridade, amor para com o próximo, benevolência. São esses, humildade, indulgência para com os erros do próximo. São esses é esse o caminho que o Cristo nos ensinou. Quanto mais estivermos concentrados na prática dessas virtudes, mais estaremos deixando de ser duelistas para assim sermos considerados seguidores do Cristo, aquele que nós rendemos graça, porque Jesus nos ensinou, nos mostrou, e nós hoje com o Espiritismo estamos compreendendo racionalmente esses ensinamentos. Então, meus irmãos, agradecer, que todos tenhamos aí uma excelente tarde, um resto de domingo, que possamos retornar aos nossos lares na companhia de Jesus, tenhamos uma semana de muita paz e alegria. Boa tarde a todos. Boa tarde, mas foi boa noite já, né? Que a paz e o amor do Cristo Jesus permaneçam em nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer o Fred, convidar os passistas, e nós vamos terminando as atividades, lembrando que no próximo sábado nós teremos a nossa Pizza do Bem, que agora ela mudou de nome, chama Semeando, eu esqueço os nomes novos, que é o marketing, né? É Semeando Sabor agora, não é isso? Então, no sábado que vem, nós vamos fazer a pizza. Quem quiser trabalhar conosco, é só trazer o avental, o resto a gente fornece. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos, então, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, essa luz que ilumina o nosso caminho, o nosso caminhar. Como adoramos o Cristo, mas muitas vezes não o compreendemos. Não compreendemos o seu chamamento, o seu ensinamento, esse convite, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que está em amarmos uns aos outros, de compreendermos a imortalidade da alma, de que estamos aqui de passagem para a intelectualização e moralização do nosso espírito, desse ser imortal. Senhor Jesus, abençoa-nos nesse instante, magnetiza as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, e que nesse instante de oração, em que faremos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que estejamos nos preparando para o tratamento espiritual do passe, e para que os nossos irmãos que estão distantes recebam o passe espiritual, e assim todos juntos, doando os nossos melhores sentimentos e pensamentos, oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.